Nós temos hoje a segunda participação do mural, nessa primeira foto de Barra Mansa, lá no Rio de Janeiro, o grupo do Terço dos Homens, aí o João Bosco, que está à frente desse grupo. A Magnalda Aparecida e a Sandra Isabel de Lages, lá de Santa Catarina, e o Paulo César e a sua esposa de Guarani, em Minas Gerais. Muito obrigada por terem enviado as suas tão bonitas participações aqui no programa Brasil Cristão. A gente fica muito feliz em poder publicar e colocar aí os rostos também, né? Porque a gente vê os nomes, mas queremos ver também os rostos dos nossos sócios. Pode ir mandando, viu? Se você quiser mandar sua participação, sua foto, o programa Você Pode Ser Feliz toda manhã, também publica o Mural dos Sócios. E o programa Brasil Cristão, toda quarta-feira, a partir das 20 horas, nós estamos aqui ao vivo para falar com você e levar o amor de Deus ao seu coração e você trazer o amor de Deus também para o nosso coração. De Juazeiro do Norte, lá no Ceará, a Francisca Ferreira, olha que interessante, ela voltou a ser sócia. É um caso, né, que aconteceu aqui agora e eu quero também parabenizar você, viu, Francisca, por ter tomado essa decisão. Às vezes fica um tempo sem doar, não pode, tem uma situação difícil, mas ela voltou a ser sócia. Então, eu convido você que já é sócio, que já deu o seu sim um dia a essa obra, faça como a Francisca. Se você ficou um tempo longe, volta. Aqui é a casa de Deus e Deus não rejeita ninguém. Deus sempre acolhe você com todo carinho e nós também. De Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, a Maria da Glória Vilares da Silva tornou-se uma sócia agora. Muito obrigada, minha querida, por se tornar, dizer o seu sim aqui a Jesus através dessa obra. Tenho várias participações aqui. Gostaria de ler essa daqui do Rio de Janeiro, capital. A Sônia Pomar de Freitas, padre, disse o seguinte: ligo primeiramente para dizer que admiro muito essa TV, o padre Eduardo, a irmã Luísa e a todos que aí trabalham. Essa emissora mora no meu coração. E aí ela faz aqui os seus pedidos de oração. Nós agradecemos, viu, minha querida Sônia? Obrigada por estar conosco, falar conosco, você que está aí sintonizada na Rede Século XXI. Padre Heitor, nós estamos falando aqui das páginas 10 e 11 da revista Brasil Cristão. Por que Jesus pedia segredo quando fazia milagres? E nós vamos agora a um outro milagre aí do Evangelho de São Marcos para ilustrar o que nós estamos falando. E Padre Heitor volta ensinando a gente aí com a sabedoria que vem de Deus nesse coração claretiano. Vamos ver. Talita Kumi. Menina, eu te ordeno. Levanta.
Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Muito obrigado, Senhor! Muito obrigado! Louvado seja Deus! Glória a Deus! Glória a Deus, minha filha! Perdão, Senhor. Perdão, pois eu duvidei de ti. Não digam a ninguém o que aconteceu aqui. E deem de comer à menina. Pois bem, padre, vamos recobrar aí a- a- o jeito da que a gente estava, né? Feliz. E a gente está feliz de ver esse evangelho, mas muito emocionada de novo eu fico. O senhor também está, né, padre? A gente não consegue ver sem lágrimas nos olhos tudo que Jesus fazia, né? E as últimas palavras aí do Senhor nesta cura, que foi uma ressurreição, né? Não falem nada para ninguém. Pois é. Quando Jesus atende o pedido de Jairo e vai à casa curar a filha, no caminho Jesus ele realiza um outro milagre antes de chegar a esta Hemorroíça, casa. não é? Isso mesmo. A mulher que sofria 12 anos, não é, com hemorragia, envergonhada, também impura, tal qual o leproso, taxada como impura, retirada da sua vida como mulher, da sua dignidade enquanto pessoa. Gastou tudo que tinha, Nada foi feito. Ela envergonhada, arrastando-se, toca a orla do manto de Jesus. E Jesus sente que uma força saía dele. Quem me tocou? E até debocham dele. Mas, Senhor, tanta gente aqui, o senhor vem perguntar quem me tocou, né? E no caminho para a casa de Jairo, que era o chefe da sinagoga, Jesus realiza uma cura. Não somente uma cura, mas uma devolução da dignidade de uma pessoa. E isso é o querer de Deus. Por isso que ele fala lá em João, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Porque a plenitude da vida, de fato, é não só a vida física, mas é a vida como seu contexto total. É a vida física, é a vida moral, é a espiritual, não é a sua vida o resgate, da pessoa humana. Então, Jesus ele se põe a fazer isso porque Deus ele quer a felicidade do seu filho, da sua filha. Ele quer de fato, não é, acudir às nossas necessidades. E Jesus, ele ouve o clamor daquele pai, que até então queria que Jesus fosse curar a sua filha. Mas aí avisam que a menina já tinha morrido. E a cura, ela passa a ser uma ressurreição. Aquilo que seria uma cura, agora é uma ressurreição. Uma ressurreição. Nós sabemos que a nossa vida humana, ela sofre o processo de morte natural. Mas Deus não quer que a nossa vida espiritual, ela tenha esse fim. Nós vivemos para algo a mais. E nesse processo de curar a filha de Jairo, que se torna uma ressurreição, Jesus, ele já sinaliza para aquilo que nós vivenciamos, que é uma vida futura. A vida da ressurreição, a vida eterna junto a ele. E ele realiza de fato a cura, ou melhor, a ressurreição da menina. Ele diz, ela não morreu, ela está dormindo. E o detalhe aí, Jairo era o chefe da sinagoga. Chefe da sinagoga. O que era um chefe da sinagoga? Aquele que juntava o povo para rezar, aquele que estava à frente, era um líder do povo. Naquele momento, Jairo, não é, ele reconhece que Jesus pode fazer alguma coisa. Aquele homem que juntava o povo para rezar, era um homem aquele de Deus, judeu, não era? Já era um homem de Deus. Aquele judeu que ali se encontrava, não é, olha para Jesus e o reconhece capaz de acudir à necessidade da sua filha. E ele pede, ao contrário da mulher que não pede, que foi se arrastando. Né? E Jesus ali se propõe não mais a curar, mas a ressuscitar. Porque até zombam de Jesus quando ele está nesse caminho, né? Isso. Chegando lá, ele fala, a menina dorme, né?
Começa a dar risada dele, né? Mais uma vez, Jesus acena para que eles não percebessem o que ele iria fazer. Para poder, no final, falar Ter ali como ele falou, né? Ter o sigilo. E ele pede no final, não contem a ninguém o que aconteceu aqui. Essa palavra de Jesus é de fato o verdadeiro sinal de que ele é o verdadeiro Messias. Por quê? Porque as ações de Jesus, elas de fato eram ações que vinham da expectativa do Messias. O Messias esperado, ele tinha que realizar o que Jesus realizava. O Messias esperado, ele agiria da mesma forma que Jesus agiu. Só que na consciência do povo, ele iria ser eleito, não é? O Messias guerreiro, aquele que iria libertar a Israel pelas vias da guerra. De Roma, né? Claro. E aí Jesus, ele não se propõe a isso. Por quê? Porque se Jesus se propõe a isso, e se ele de fato aceitasse ser elevado rei dos judeus, perderia o curso da própria vinda de Jesus. O demônio teria força. Teria força e perderia a força de realizar a redenção, né? E aí Jesus não cumpriria a vontade do Pai. Porque a vontade do Pai era que Jesus era a vontade humana, né? Ele viesse salvar a humanidade com o amor. Padre Heitor, mas também tem um detalhe ali muito importante que não pode passar despercebido, que é o fato de Jesus pedir, fiquem os discípulos, o pai, a mãe e a menina e ele, né? Então, todo mundo saiu do local. Todo mundo sai. Por quê? Porque Jesus, ele quer manter sigilo. Preservar-se. Né? Esse não conte a ninguém, fiquem somente estes, é o sinal de que ele é o Messias. Porque o Messias não é espetaculoso. Nós não encontramos Deus no fantástico. Ele não queria holofotes, ele não queria ser famoso, ele não queria o sucesso nesse mundo. Jesus, né? Não é fantástico, Deus não é fantástico. Nós encontramos Deus na simplicidade, na brisa suave. Numa grutinha em Belém, numa casinha em Nazaré, não é? Por isso eu chamo a atenção dos nossos telespectadores para perceber, quando a gente vai passando nos canais de televisão e a gente encontra algumas seitas por aí afora, não é? Proclamando milagres fabulosos de um dia para a noite, coisas espetaculares. É questionável, porque Jesus não agia assim. Jesus não era espetaculoso. Jesus, ele vinha na singeleza, na simplicidade. Ele vinha mostrar para que veio, e ele veio amar a pessoa, resgatar a sua dignidade. E nesse episódio da filha de Jairo, do chefe da sinagoga, daquele homem que perdera a sua filha, e o Evangelho não fala se era a única filha, mas percebe-se que, de fato, que era a única filha. Jesus, ele devolve a vida, nos mostrando para onde nós devemos caminhar. Porque a nossa vida humana, ela é finita. Pelo processo natural, nós morremos, ou cedo ou tarde. Mas Jesus, ele, na ressurreição da filha de Jairo, ele devolve a esperança para a vida eterna. Ele nos devolve. E é uma catequese para os seus discípulos, para aqueles que ali se encontravam com Jesus, a fim de que eles percebessem qual a finalidade do processo de vida do ser humano. E Jesus, ele vem resgatar, ele vem nos retirar para a nossa mente e corações se abrirem à novidade de Deus. Um Deus que vem, na simplicidade de um homem, nos mostrar o caminho do amor, da fraternidade, o caminho da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala. Ele fala e faz, né? E faz. E faz. Então, acho que a sua pergunta aqui, Hugo Vitório Lima, de São Paulo, capital, porque Jesus pediu segredo quando fazia milagres, é o nosso tema deste programa, então já está sendo respondida aí para você com toda a propriedade pelo Padre Heitor de Menezes. Agora tem uma pergunta aqui, eu até queria colocar, Padre, do Edson Moreira da Silva, de Araçatuba, porque falou anteriormente da Santa Missa, né, até da exclusão. Ele diz o seguinte: gostaria de saber se todos aqueles que vão à missa e se confessam são perdoados. Se todos que vão à missa e se confessam. Deve ser, se buscam o sacramento da confissão, né? Então, o batismo é aquele sacramento que nos abre as portas para a vida cristã. Pelo batismo, nós nos tornamos santos e começamos a nossa caminhada pela santidade.
Só que nessa dinâmica de santidade, nós escorregamos pela nossa fragilidade no pecado, pela nossa falta de perfeição, pela nossa pequenez, pelas nossas consequências de fragilidade, nós às vezes saímos do caminho de Deus e abraçamos o pecado. Então, aí vem o sacramento da penitência, o sacramento da reconciliação, a confissão, que nós buscamos a retomada da amizade com Deus. E, automaticamente, quando buscamos esse sacramento e ouvimos a absolvição do sacerdote que perdoa em nome de Deus, os teus pecados estão perdoados. Aí sim. Nosso pecado foi apagado. Deus, Ele não se prende em absoluto às nossas faltas. Deus, Ele não está atento aos nossos pecados. Deus está atento à nossa capacidade de sermos bons. E de voltar para Ele, né? Claro, se nós nos prendermos aos nossos defeitos, às nossas fraquezas, nós esquecemos das nossas potencialidades. E é aí que Deus acredita. Nós somos capazes de sermos bons. Nós somos capazes de fazer bem e melhor aquilo que Ele nos pede, que é de se abrir, que é de nos abrirmos ao sopro do Espírito, para que Ele possa agir. Portanto, todos, em absoluto, que participam da Sagrada Eucaristia e procuram a confissão, estão perdoados. Ele mesmo falou, meu irmão, eu vim para os pecadores, eu vim para os doentes. Está mais para do nós, que respondido, para mim, para né, você. Padre? Mais do que respondida aí a sua participação, meu querido. Participe sempre com a gente aqui no programa Brasil Cristão. Você tem o seu espaço, a gente até saiu um pouquinho do assunto, mas volta agora de novo. Padre, no Evangelho de São Marcos, chama de os milagres, segredo messiânico, né? Segredo do Messias, que é isso que Jesus pede. Não vai falar para os outros, né? Mas aí ele fala de alguma coisa sobre o tempo oportuno em que isso seria revelado. Que tempo é esse? A ressurreição. Jesus, Ele iria passar pelo crivo da morte, pela cruz, para se revelar na ressurreição. Porque aí sim era se cumpre a promessa. O segredo messiânico é revelado. Se cumpre a promessa. Tanto é que lá na cruz, quando o soldado vara o coração do Cristo e de lá brotam sangue e água, o que é que ele fala? Este era realmente o Filho de Deus. Aí o processo cruz-ressurreição está muito unido. Não há ressurreição sem cruz, não é? Jesus, Ele morre para ressuscitar, para mostrar que nós temos uma outra vida, uma continuidade na vida eterna. Então, o segredo messiânico se revela na ressurreição do Cristo. E ali os próprios, acho que depois disso e depois do Espírito Santo, é que os apóstolos começam a entender também, né? Tanto é que os evangelhos só foram escritos após a ressurreição de Jesus. Anos após. O primeiro evangelho, que é o de Marcos, depois, né? foi escrito no ano de 65. Imagina, 65 anos depois de Jesus ter morrido. Então, muitas depois coisas... de Jesus ter nascido, né? Muitas coisas se perderam. Por quê? Porque os evangelhos, eles focam em revelar, de fato, o caminho do Messias. A trajetória do Jesus, Messias. Né? Então, muitas curiosidades que nós temos em saber como foi que aconteceu não estão ali escritas, porque o objetivo do evangelho é revelar o Messias. E este evangelho de Marcos, ele é muito pequeno. Ele vai, de fato, mostrar o essencial de Jesus Cristo, que é o Messias. E com esses belíssimos e muito importantes detalhes, Nossa, né? Marcos é muito preciso, não é? Ele escreve para uma comunidade judaica. E ele vai mostrando que, de fato, Jesus é o Messias que os judeus esperavam. Não o Messias guerreiro, da consciência guerreira, mas o Messias enviado por Deus. Salvador. O Salvador. E é Redentor. E é aí, na cruz de Jesus, na ressurreição, que é desvelado o segredo messiânico. Por isso que Jesus, ele tanto se preserva. Ele sai, ele vai rezar, ele deixa o povo ali, ele se recolhe. Jesus, ele tenta manter a sua privacidade. Para quê? Para que não fosse confundido. Para não ser o reino desse mundo, né? Isso mesmo. Reino da eternidade, um reino do amor eterno. E ele fala isso claramente quando é interrogado por Pilatos, como você bem lembra. Se eu fosse rei, o meu reino não é desse mundo. Por quê? Porque ali também havia uma confusão. Não é um medo de Jesus assumir a postura de rei. Assumir, porque de fato, se Jesus, com todo o seu potencial intelectual, com seu potencial divino, resolvesse assumir o cargo de rei dos judeus temporal, ele iria levar. Por quê? Porque o povo via
os milagres, as maravilhas que ele operava. Mas para isso, ele se refaz e diz, não falem nada a ninguém. Mas Deus via a redenção, né? A redenção do pecado original, né? Então, do pecado original. É outro departamento, né, padre? Então, Jesus pedia silêncio para a gente não falar dos milagres naquela época, para as pessoas não falarem, mas hoje nós podemos falar dos milagres. Quantas maravilhas têm acontecido através desta novena? De pedir, de clamar, de suplicar, até está aqui, né, Padre Heitor? Novena suplicando o poder das mãos ensanguentadas de Jesus. Louvado seja Deus. Muitas graças, não são mais milhares, já passaram de milhares de graças, são milhões, milhões de pessoas que já têm em suas mãos esta novena, esta oração. Jesus, coloca tuas mãos benditas, ensanguentadas, essa oração que você reza todos os dias aqui conosco, várias vezes por dia. E eu quero convidar de coração você, meu querido, minha querida, que pode estar conosco, que é da região, ou se vier de mais longe também será bem-vindo, para a Missa das Mãos Ensanguentadas. Toda segunda sexta-feira do mês acontece aqui, na Associação do Senhor Jesus, no nosso auditório, a Missa das Mãos Ensanguentadas de Jesus, celebrada pelo Padre Eduardo Dougert, e eu tenho também a alegria e a graça de cantar nessa missa. Se você pode, venha. Venha porque é uma hora da graça, é uma hora da bênção, é Jesus, o próprio Jesus, que está no sacramento do altar e que em todas as missas se entrega novamente ao Pai por nós, por você, por mim. Aqui na Missa das Mãos Ensanguentadas, mais uma vez, esse sacrifício acontece. Toda segunda sexta-feira do mês, a partir das 7h30 da noite. Convido de coração a você. Se não dá para vir, se é muito longe, participa com a gente através da Rede Século XXI. Então, a gente encerra esse bloco aqui falando também de todas as graças, bênçãos e milagres que têm acontecido pelas mãos de Deus, pelo próprio Jesus, nessa devoção das mãos ensanguentadas de Jesus. Nós vamos para um pequeno intervalo, você ainda tem chances de mandar a sua participação, de dizer eu quero ser um sócio, uma sócia. Padre Heitor de Menezes e eu estamos aqui aguardando você e nós vamos falar agora, neste último bloco do programa, sobre o milagre eucarístico de Ferrara. Já conhece? Então fica ligado com a gente. Até já. Conheça testemunhos de graças. Saiba como agendar a missa itinerante ou receber sua capelinha das Mãos Ensanguentadas de Jesus, nas páginas 12 e 13 da revista Brasil Cristão.